Muitos de nós iniciamos a recuperação quando decidimos parar de usar álcool e outras drogas. Acreditamos que basta parar, que o problema são as drogas, que não são os hábitos, as nossas crenças disfuncionais a respeito do uso de substâncias e o estilo de vida que criamos para nós ao longo dos anos. Com o passar do tempo em recuperação e com as recaídas, vamos aprendendo que romper com o vício vai muito além do que só parar de usar, que envolve um processo trabalhoso de reeducação psicológica, emocional e comportamental. Os narcóticos anônimos dizem que a recaída nunca é acidental. A recaída é um sinal de que temos reservas para com o nosso programa. As reservas são parte dessa complexidade da recuperação. E no vídeo de hoje, você vai conhecer o conceito de reserva, como estas reservas fazem você recair e quais as 5 principais reservas que você precisa refletir, analisar e ressignificar durante o seu processo de recuperação, a fim de evitar recaídas futuras. Portanto, fique até o final do vídeo e já deixe o seu like para dar aquela força para o canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Siga o SOS Sobriedade lá no Instagram e se tiver alguma dúvida, envie a sua mensagem no WhatsApp. O link está na descrição do vídeo ou participe das nossas transmissões ao vivo nos domingos às 9 da noite e às quintas-feiras às 8 da noite, tá ok? Bom, mas afinal, o que são reservas? São pensamentos. Na maioria das vezes, são aqueles pensamentos secretos que não compartilhamos com ninguém, que escondemos até de nós mesmos e que sabotam a nossa recuperação. As reservas são desejos ocultos que fazem você enxergar sentido no uso de drogas. Uma reserva é algo que colocamos de lado para o uso futuro. É a expectativa que, se isso ou aquilo acontecer, certamente recairemos. São pensamentos do tipo: se ela ou ele não voltar para mim, eu vou recair. Nas festas de fim de ano, eu vou abrir uma exceção e vou beber uma cervejinha. Agora eu pergunto a você, que acontecimento você espera que aconteça que seja doloroso demais para suportar? Talvez você pense que se o seu esposo ou esposa, namorado ou namorada te deixar, você não terá escolha e terá que ficar alterado pelo uso de substância para suportar o sofrimento. Ou se você perder o seu emprego, por exemplo. Ou talvez a morte de uma pessoa amada seja insuportável. Em qualquer caso, as reservas em que nos refugiamos nos dão permissão para usar quando se efetivam, ou que frequentemente acontecem. Eu acredito que existam 5 principais tipos de reservas que você precisa conhecer para poder avaliar se alguma delas você tem. Se caso você tiver, trate isso em terapia. Fale com o seu padrinho de grupo, mas não guarde isso em segredo, pois ela cairá como uma luva quando você precisar de uma desculpa para usar. Ou melhor, quando você precisar de uma reserva para usar. O primeiro tipo de reserva são mágoas e ressentimentos de estimação. Muitas pessoas parecem que têm uma gaveta onde guardam todas as pendências, situações mal resolvidas e sentimentos e emoções reprimidos. Quando surge um momento oportuno, é hora de abrir essa gaveta, pegar esse lixo e trazer à tona. Aí, isso tudo surge como uma ótima oportunidade para voltar a usar novamente. Por isso, é importante tratar estas mágoas e ressentimentos na terapia, para que elas não sejam usadas como motivos para recair. A segunda reserva são as vontades secretas. Sabe aquele pensamento de beber só uma cervejinha? Aquele plano de abrir exceção naquela festa ou comemoração no fim de ano? Estas são as vontades secretas. Toda vontade de usar, mesmo que aparentemente pareça inofensiva, pode ser perigosa. Os alcoólicos anônimos dizem que você deve desconfiar de qualquer oportunidade de beber. Por isso, se você perceber estas vontades secretas, fale isso com o seu terapeuta, com o seu padrinho, mas nunca alimente essa vontade em segredo. A terceira reserva são as renúncias. É o tal do justamente aquilo. Na recuperação, às vezes estamos dispostos a abrir mão do que é fácil, mas o que é difícil e também o mais importante, não queremos abrir mão. A pessoa está disposta a abrir mão de parar de usar droga, mas não está disposta a parar de beber. Você fala que para a vontade de usar diminuir, a pessoa precisa parar de ir ao bar, pois toda vez que ela vai no bar, ela fica ansiosa e angustiada ao ver as outras pessoas bebendo. Aí a pessoa fala: mas justamente isso que eu gosto tanto. Sim, é exatamente isso que você mais gosta que você terá que renunciar. E seria bom você aceitar isso.
Essa é a reserva do justamente aquilo, que demonstra a dificuldade de fazer renúncias que são essenciais para a recuperação. A quarta reserva é a minimização. A minimização é um mecanismo de defesa psicológico que consiste em diminuir a importância de alguma coisa ou um fato. A pessoa até reconhece o problema, mas não aceita sua gravidade. Um exemplo clássico de reserva por minimização é a popular frase que mal tem beber só uma cervejinha. Perceba que a pessoa usa a palavra cerveja no diminutivo para diminuir a gravidade do fato. Quando temos pensamentos secretos, ou melhor, as reservas, para encontrar sentido nelas e encorajar a ação, nós usamos a minimização como uma forma de justificar o nosso comportamento e em muitas ocasiões para justificar as nossas recaídas. E a quinta reserva é a barganha. A barganha são as negociações que fazemos com as nossas recaídas. É como se você desse uma permissão para você mesmo para recair. Um exemplo muito comum é quando queremos abrir exceções para usar. Nós decidimos parar, criamos regras de conduta em um novo estilo de vida para não usar mais, mas quando começa a ficar difícil, começamos a quebrar as regras que nós mesmos criamos. Começamos a abrir exceções para usar, começamos a barganhar com a nossa recuperação. No fim de ano, estas reservas de barganha são muito comuns e levam muitos a recair. Pessoas iludidas pela euforia das festas se deixam levar pelo momento e começam a negociar com a recuperação e planejam usar controladamente. Mas na verdade, o que acontece é a recaída, o arrependimento de ter recaído e a frustração de ter que recomeçar novamente. Em vez de se preparar para as recaídas, que é o que as reservas sugerem, podemos estar preparados para o êxito, examinando nossas expectativas e alterando-as quando pudermos. A maioria de nós carrega consigo um catálogo de sofrimentos antecipados intimamente relacionados aos nossos medos. Podemos aprender a como sobreviver à dor, observando como outras pessoas em recuperação superam dores semelhantes. Podemos aplicar suas lições para as nossas próprias expectativas. Em vez de ficar dizendo para nós mesmos que teremos que ficar alterados se aquilo acontecer, ou que não teremos escolhas se aquilo acontecer, podemos calmamente refletir e reafirmar nossos propósitos de recuperação e dizer para nós mesmos que também podemos ficar limpos, assim como muitos ficam diante de todas as dificuldades, não importando o que a vida possa nos trazer hoje. Faça o seu exame de consciência e verifique se você tem alguma destas reservas que eu acabei de mencionar e que possa trazer algum risco à sua recuperação.